Conversando com o professor de Relações Internacionais da FGV, especialista em Rússia e Ucrânia. Sempre bem-vindo, Vicente Ferraro. Boa tarde. Tudo bem, professor? Olá, Professor, Tainá, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. boa tarde. Daqui a gente segue te perguntando, né? As delegações dos dois países se reuniram hoje em Istambul para essa nova rodada de negociação de paz. O que falta, né? Bom, me parece que falta muito, mas o que dentro desse muito é relevante a gente entender para uma trégua entre os dois países? Olha, Tainá, eu sou um tanto pessimista em relação às possibilidades de haver uma trégua efetiva, né? Eu acredito que os dois lados têm colocações que dificultam um acordo, né? Por exemplo, a Rússia ela tem interesses ainda em mais territórios, né? Ela tem avançado ali gradualmente na região do Donbás, tem avançado no norte da Ucrânia, na região de Sumy, e desde o início da guerra ela já deixou claro que ela tem intenções em mais territórios, né? Ela anexou algumas regiões, só que não anexou integralmente essas regiões. Então, eu acredito que ela tem a intenção de anexar essas regiões integralmente, e parte dessas regiões no sul e leste da Ucrânia ainda estão sob o controle da Ucrânia, né? Então, eu não acredito que a Rússia queira abrir mão do controle total dessas regiões, né? Ao mesmo tempo, tem a percepção de que um cessar-fogo poderia ali dar um fôlego para a Ucrânia se rearmar e tentar recuperar essas regiões. E por parte da Ucrânia, há a mesma percepção, né? A ideia de que um cessar-fogo poderá dar fôlego para a Rússia se armar ainda mais e iniciar uma nova invasão, né? Uma invasão de larga escala como ela fez em 2022, né? Então, os dois lados têm colocações muito delicadas ali, contrárias a um acordo. Então, eu acredito que o que pode ser produtivo, talvez nos próximos meses, é a gente conseguir alguns acordos de cessar-fogo parciais, né? Por exemplo, hoje foi discutido um cessar-fogo de 2, 3 dias em algumas regiões do fronte. Então, essa acredito que seria uma opção mais viável, né? Um cessar-fogo que fosse limitado em alguns trechos do fronte, mas não a guerra inteira. Professor, o Putin colocou na mesa algumas condições, a anexação de alguns territórios, a questão, por exemplo, da Ucrânia não entrar na OTAN e outras questões também políticas entre os dois países. Que pontos o senhor acredita que Volodymyr Zelensky pode ceder? Lembrando, ele não cedia em nada na época de Joe Biden. Quando vem Donald Trump, ele começa a ceder aos poucos. Mas a anexação dos territórios é um tema muito sensível para ele. Sim, Gustavo, eu acredito que a anexação é um tema que não vai ser perdido. O que pode acontecer é a aceitação de não lutar militarmente por esses territórios por determinado prazo. Então, eu acredito que, em algum momento, pode haver uma negociação em que a Ucrânia vai abrir mão de, temporariamente, né, de lutar militarmente, com esforços militares, pela retomada do controle dessas regiões. Então, seria uma negociação em que a Ucrânia ela continuaria lutando por esses territórios, mas diplomaticamente, né? Então, ela abriria mão por um período, pelo menos, né, de alguns anos, 10 anos, por exemplo, né, um período de tentar retomar esses territórios através do uso de forças militares. Mas, ao mesmo tempo, é importante destacar que há milhões de cidadãos ucranianos, ali cerca de 3 milhões de cidadãos ucranianos que hoje estão nessas regiões ocupadas. É interessante destacar que o fato dessas pessoas estarem nas regiões ocupadas não significa que elas apoiem a Rússia. Há muitas pessoas ali que esperam uma negociação diplomática, esperam, né, que tenham o sonho de que essas regiões um dia vão voltar a ser parte da Ucrânia, né? Então, há um clima também de muita perseguição, né, de perseguição a jornalistas, de perseguição a acadêmicos, a intelectuais, nesses territórios ocupados, né? Algumas estimativas falam em cerca de 16 mil civis ucranianos que estejam hoje em prisões na Rússia ou no próprio território ocupado, e são cidadãos ali que fizeram algum tipo de pressão contra a ocupação, né? Então, a Rússia ela ocupa esses territórios hoje, mas ocupa com base na força, com base na repressão a todos aqueles que tentam ali externar qualquer contestação a esse processo de ocupação que ali ocorre, né? Então, as pessoas que estão hoje sob ocupação estão sobre um governo ali fortemente autoritário, sobre repressão, a casos de tortura, a casos de assassinato, né, contra uma série de pessoas que tentaram ali se opor à anexação desses territórios, a essa ocupação. Então, segue sendo, né, por mais que a Rússia tenta mostrar ali que houve um referendo falso ali, né, um referendo todo maquiado, esses territórios seguem sendo territórios
militarmente ocupados. Estão sob o controle da Rússia graças às suas forças militares, e não graças a um consenso da população ali em querer fazer parte da Rússia. Em que medida, professor, pesa contra essa negociação de paz o que aconteceu agora no fim de semana, que foi o maior ataque registrado da Ucrânia contra a Rússia? Tainá, eu acredito que a principal intenção desses ataques tenha sido, inclusive, facilitar o acordo, né? Facilitar o acordo por quê? Porque é uma tentativa, acho que, da Ucrânia de mostrar que se a Rússia não entrar num acordo, ela corre o risco de ter altos custos, inclusive dentro do seu próprio território, né? Então, eu diria que tem 3 objetivos, né? Esse ataque teve 3 objetivos. O principal objetivo é esse, né? Mostrar para a Rússia que se não houver um acordo, não é só a Ucrânia que sai perdendo. A Rússia ela também poderia sair perdendo. O segundo objetivo é mostrar que a Ucrânia tem condições de fazer ataques dentro do território russo, inclusive em regiões muito distantes da própria fronteira com a Ucrânia, né? Lembrando que a gente teve ataques em Irkutsk, ou seja, uma região na Sibéria, a muitos quilômetros de distância da Ucrânia, e em Murmansk, no extremo norte da Rússia, também muito longe da Ucrânia, né? E esses ataques envolveram ali uma série de coordenações do serviço militar, do serviço de inteligência da Ucrânia. Ele contou com a atuação de ucranianos dentro da própria Rússia, né? Então teve essa eficácia muito grande em conseguir coordenar ali ataques dentro da própria Rússia com pessoas infiltradas. Na semana passada também houve um outro ataque contra um dos coordenadores dos bombardeios de Mariupol, quando começou a guerra. Então ele foi assassinado por um atentado à bomba no sul da Rússia, né? E isso também envolveu ali, então, a atuação do serviço secreto ucraniano dentro da Rússia. E eu diria que o terceiro ponto desses ataques também foi sinalizar aos parceiros europeus, e em parte aos Estados Unidos, que a Ucrânia tem condições de ter alguma eficácia militar com essa ajuda econômica e militar que ela recebe desses países do Ocidente, né? Então foi uma tentativa de sinalizar que a Ucrânia ainda tem algum fôlego para ter alguma eficácia militar com toda essa ajuda econômica e militar que ela já recebeu. Professor, lá atrás, Vladimir Putin falava claramente que se mísseis de longo alcance fossem utilizados, era possível que houvesse uma terceira guerra mundial. E houve o Medvedev falando recentemente que sim, que isso pode gerar uma terceira guerra mundial. A Alemanha fez um acordo agora fornecendo esses tipos de equipamentos para a Ucrânia. O senhor acredita na possibilidade mesmo que a utilização desses equipamentos possa levar a uma terceira guerra mundial ou é mais uma ameaça de Vladimir Putin? Não diria que é uma terceira guerra mundial, mas uma escalada significativa, sim. Mas tudo dependerá de onde essas armas serão utilizadas, né? O tipo de ataque, o tipo de localidade que será atingido, né? Se haverá alvos estritamente militares, alvos não tão distantes da fronteira, né? Então, acredito que há uma série de considerações que devem ser levadas em atenção, né? Para a gente ter alguma noção dos riscos de escalada. Mas eu acredito que há um risco de escalada, sim, se a Ucrânia tiver algum sucesso, né, em retomar territórios, né? Por exemplo, em retomar regiões no Donbás, em retomar a Crimeia, por exemplo. Eu não duvido que se a Ucrânia tivesse algum tipo de sucesso em avançar sobre a Crimeia, a Rússia recorreria ao uso dessas armas nucleares. Mas até o momento não há nenhum indício de que a Ucrânia tenha chances, né, de recuperar a Crimeia ou mesmo de avançar sobre parte do Donbás. Então essas chances, essa escalada, né, nuclear, eu acredito que seja muito remota, né? Vale chamar a atenção de que a Rússia, né, por mais que a guerra hoje ela esteja ali em um cenário de certa maneira paralisada, né, sem grandes avanços, a Rússia ainda está avançando no Donbás. É um avanço gradual, mas que ele continua ali, toda semana há um pequeno avanço. E há um avanço também numa região que antes não estava tendo ali grandes combates, mas desde a invasão que a Ucrânia fez em Kursk, né, no sul da Rússia, essa região ali ela passou a ser mais tensa, né, que é o norte da Ucrânia, a região de Sumy, né? Então hoje a Rússia já ocupa alguns vilarejos na região de Sumy, que é uma região que antes ela não ocupava, né? Então um cessar-fogo também, né, eu acredito que um dos motivos pelo qual Vladimir Putin não tem interesse em cessar-fogo é que ele está com a vantagem no fronte, ainda que o fronte esteja um pouco paralisado, ele ainda tem a vantagem, né? Ele ainda tem alguns avanços. Então, um cessar-fogo ali, um cessar-fogo total, pelo menos, representaria ali a paralisação total
do front, ele teria que paralisar esses avanços graduais que ele está tendo. E lembrando que, apesar dele ter anexado 2 regiões do Donbás, né, Donetsk e Luhansk, ele não anexou integralmente a região de Donetsk. Então, a Ucrânia ainda controla ali algumas localidades muito importantes de Donetsk, né? E o Vladimir Putin anexou essas regiões, mas ele ainda não tem o controle total dessas regiões, né, e talvez não conseguirá ter esse controle. Professor, agradeço demais o tempo, a conversa e os esclarecimentos. Esse foi o professor da FGV, ele é especialista em Rússia e Ucrânia, Vicente Ferraro. Sempre bem-vindo. Até uma próxima. Obrigado.